Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, professor Fernando com vocês. Nós vamos agora ver nossa ética e filosofia, né? Nossa parte de número 3, né? Nossa parte número 3. É isso aí. Tomara que não adie mesmo, né? Então, vamos lá. Então, eu estava falando aqui antes de gravar, né? Tomara que não adie a prova, né? Fica nessa agonia, né? Já faz logo de uma vez e seja o que Deus quiser. E ele vai querer, né? Querer que a gente consiga ter sucesso no concurso aí, tá? Então, ética e filosofia. E agora nós vamos na nossa parte 3, né? Que é ética e política, né? Para a gente poder encerrar o nosso edital, que não é muito longo, né? Eu acredito que não será algo muito complexo, essas questões mais conceituais, né? E nós vamos entrar agora na ética e política, né? Mais uma vez, né? A, a banca ela poderia ter cobrado ética no serviço público, né? Não cobrou, mas no finalzinho hoje eu vou falar sobre ética no serviço público também, tá? Que é acerca do Código de Ética do Servidor Público, né? Aí eu escolhi partes que cabem tanto para o Estado de Mato Grosso, quanto a União, quanto também a parte deontológica, digamos assim, né? A deontologia que é um segmento, né, direcionado a determinados grupos de pessoas. O que é a deontologia? A deontologia ela é a ética para um determinado segmento de profissionais, né? Tem a deontologia dos médicos, tem a deontologia dos advogados e tem a deontologia dos servidores públicos, né? Então, essa palavra ela não é para te assustar. Então, ela é para determinar o segmento da ética num determinado grupo de pessoas, né? E geralmente ligado a profissionais, né? Então, o servidor público também tem a sua deontologia. A gente vai ver alguns macetinhos que a banca poderá cobrar. Eu não acredito que talvez nem cobre, mas se cobrar, você vai ficar alertado nessas situações, tá? Então vamos lá, né? Então, contrato social. Contrato social, para a gente poder entender o contrato social, precisamos entender também, né? Não está passando o slide? Não está passando? Deixa eu ver aqui. Está em contrato social? Não. Passou agora? Não. Passou? Não? Para mim, não, professor. Para mim, está parado. Deixa eu derrubar aqui. Peraí. Aqui. Trocar ele aqui. Acho que agora foi, né? Foi. Foi. Beleza. Obrigado aí. Sempre seleciono a janela errada. Mas isso é bom, tá? Toda vez que isso acontece, todos os alunos que estão vendo ao vivo e gravado depois passam no concurso, tá? A gente tem que se apegar a tudo quanto é tipo de Que mandiga, legal. né? Mas vamos lá, então. Então, para falar sobre o contrato social, a gente precisa entender, né, sobre o liberalismo econômico, né? O liberalismo econômico do Adam Smith, né, que é o pensador político inglês, né, que escreveu sobre o liberalismo econômico, né? O liberalismo econômico que hoje ele é tratado, né, sua nova roupa, né, a roupagem do liberalismo nós chamamos de neoliberalismo, né? O neoliberalismo, na verdade, é uma roupagem nova do liberalismo. Mas o que foi o liberalismo econômico, né, para a gente poder entrar no contrato social? O liberalismo econômico era uma exigência, né, da sociedade, segundo o Adam Smith, né, na qual o Estado ele só teria que ter o compromisso de garantir a segurança, né? A segurança seria algo primordial, né, nessa questão da economia. Então, a economia devia ser livre, né? Por isso que é o liberalismo econômico, né? Não poderia haver intervenção, hipótese nenhuma, né? Pelo pensamento do Adam Smith, né? É o pensamento que ainda é apregoado muito, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que virou o neoliberalismo, né? Daquilo que o Estado tem que garantir a segurança do cidadão para que esse cidadão consiga ele por seus próprios esforços, né? É um discurso até interessante, bonito, mas que não cabe em todas as nações, né? E eu costumo dizer,
Não pode se comparar Estados Unidos com o Brasil, Estados Unidos, Brasil, Brasil. Então, assim, num país desigual como o Brasil, não há que se falar em liberalismo geral, né? Então, assim, não há que se discutir isso, né? A questão social, ela impacta na escolha econômica, né? Não pode, por exemplo, se falar no Brasil rompimento com o SUS, por exemplo, né? Ou rompimento com a educação pública. Isso é inadmissível, né? Ou acabar com o Bolsa Família, por exemplo, né? Então, o Estado ele tem que intervir mesmo, e o Brasil é um país, um exemplo, né, de que essa intervenção econômica ela deve ocorrer sim, tá? Você pode até concordar ou discordar, mas agora eu estou expressando minha opinião, mas eu enxergo dessa forma em função da nossa desigualdade social. Quem sabe um dia, né, se todos forem bem resolvidos, bem vividos, né, vai demorar, talvez demore muito tempo, aí caberia um liberalismo econômico, sim. Mas nesse momento não cabe, né? Então, assim, em sua obra Riqueza das Nações, Adam Smith entende que o mercado atua em suas próprias regras e, por isso, o Estado não deve interferir na competição do mercado e a economia deve ser dirigida pelo princípio do laissez-faire, né, que a gente fala até lá na liderança liberal, né? Laissez-faire, deixar fazer, né, em francês, né? Seria uma liberdade irrestrita ao mercado, né? Então, esse é o princípio do liberalismo econômico, tá? Mas, para chegar naquilo que a gente quer, nós não estamos tratando a questão da economia, mas a questão do contrato, né, social, e, né, importante a gente entender, né, que o Adam Smith ele é o pai do liberalismo econômico e o John Locke ele é o pai do liberalismo político, né? Então, o liberalismo político ele acabou surgindo, né, dessa ideia do liberalismo econômico. Então, como contratualista, Locke defende em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil que o Estado existe a partir de um contrato social, ou seja, a sociedade faz um autocontrato, né? Ela faz um contrato para garantir, né, a sua liberdade. Então, este contrato tem como objetivo proteger as liberdades fundamentais, né, que nós temos lá no artigo 5º, né, a vida, a propriedade e a própria liberdade. Então, esse contrato social fala, para o que nós vamos fazer para poder garantir a nossa liberdade? Né? A sociedade se reuniu, o que nós precisamos fazer? Criar algumas regras, né? E essas regras, né, que é o chamado contrato social. Então, o contrato social ele tem o papel de garantir as liberdades, né? Seja o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à própria liberdade. Mas só que aí nós temos um pequeno paradoxo nessa história toda, que é a chave para entender o contrato social, que é a próxima frase, ó. Ao Estado cabe a intervenção nas liberdades fundamentais apenas para garantir aos indivíduos tais liberdades. Então, a liberdade ela pode ser restringida a partir do momento que alguém estiver ameaçando a liberdade geral ou a liberdade de alguém, né? Então, por isso que existe a prisão, né? Por isso que existe a prisão, por isso que existe a cadeia, né? O nosso Estado, o nosso contrato social, ele foi desenhado dessa forma e isso foi propagado para o mundo todo. Então, para garantir a liberdade da maioria, uma minoria deverá ser privada, inclusive, da sua liberdade, né? Em algumas sociedades, mas sempre citando os Estados Unidos também nesse sentido, inclusive o direito à vida é subjetivo, né? Em virtude de eu ter o direito da pena de morte, torna-se subjetivo, inclusive, o direito à vida, né? Naqueles países que autorizam a eutanásia, também é uma subjetivação, né, ao direito de viver, né? Então, se eu tenho o direito de viver, eu teria que ter o direito de morrer também, né? E são pensamentos que no Brasil, como a gente já discutiu, né, eles não são aceitos, né, nem moralmente e nem legalmente, né? Então, assim, o direito à vida e o direito a não perder a vida, né? Ele é garantido pela nossa Constituição também. E um outro detalhe interessante, né? Então, a grande chave do contrato social é isso, né? Nós nos reunimos em sociedade, nós firmamos esse contrato social, que nosso caso no Brasil, esse contrato social é a nossa própria Constituição, né?
nossa própria Constituição, ela é o nosso contrato social, nossa democracia está garantida lá na Constituição, os nossos direitos fundamentais estão garantidos na Constituição, e esse contrato social, ele vai tão longe nessa questão de defender a liberdade que ele pode tirar a liberdade. Então, esse é o paradoxo, né? Ele vai tão longe em defender a liberdade das pessoas que pode tirar a liberdade das pessoas. Então, isso é o contrato social que pode cair para a gente lá na nossa província. Então, vamos lá. Passando aqui para a próxima tela, né? Vamos falar de assuntos polêmicos também, que é democracia, ditadura e totalitarismo, né? Às vezes não dá para a gente entender por que a banca colocou isso, né? Mas podemos também entender que ela não vai mexer, por exemplo, num vespeiro, né? Que é a questão ditadura, né? Aquela velha pergunta, né? Tivemos ou não ditadura no Brasil, né? Não falo a ditadura do Vargas, né? Falamos a última que tivemos aí, que dependendo do lado que você tiver, é Revolução de 64, né? E dependendo do lado que você tiver, é ditadura militar, né? A banca talvez não vá querer cair nessa polêmica, mas se for criado questões pela própria UFMT, que eu acredito que não vai ser mesmo ou pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar, eles não vão tratar esse assunto, né, dessa polêmica, né? Então, vamos lá. Então, o que é democracia? Então, vamos tratar da democracia primeiro. O que é a democracia? Que é mais simples, menos polêmico, né? A democracia é um regime político, que no Brasil é o regime atual, né? Em que a soberania é exercida pelo povo, né? Então, demo, né? Vem de povo, né? E kratos, né? Significa poder, ou seja, o poder do povo, né? Então, nós temos aí a democracia, que é o poder do povo. E esse poder do povo ele está expresso na nossa Constituição, né? O poder emana do povo, né? E muitas vezes a gente não sabe, né, que realmente o poder emana do povo, né? As manifestações pacíficas que ocorrem, né, sejam elas que foram no 7 de setembro, ou foram elas tanto para defesa de questões como o direito à vida, né? Ou manifestações lá no passado, né? Passeatas para tentar defender uma causa ou outra, eles são manifestações democráticas em função dessa questão, né? Que o poder emana do povo, o povo é dono do poder, né? Lógico que a gente não pode, né, ter na nossa vida, né, algo que não seja moralmente aceito, né? Mas desde que seja pacífico, seja ordeiro, né? Desde que não peça algo que não seja inconstitucional, né? Ela torna-se uma passeata democrática. Agora, por exemplo, exigir regimes totalitários em passeatas, isso não é plausível, não, numa democracia, tá? Então, a democracia é o poder do povo, né? E outro detalhe interessante sobre a democracia é que talvez vocês nunca pensaram nisso, né? Mas posso estar errado também, mas posso estar certo, acerca da questão da representatividade, né? Então, os cidadãos, eles são detentores desse poder, né? E eles confiam esse poder a alguém para representá-los, né? E esse alguém, né, não é o executivo. Olha só que interessante, né? Tem gente que confunde, né, essa questão. O executivo, na verdade, ele não é um representante direto do povo. O representante direto do povo são os deputados. Os deputados, né, sejam eles, no caso, no estado, os estaduais, ou os deputados federais, são eles os detentores, né, dessa representatividade. Como é que se comprova essa representatividade? Por exemplo, Mato Grosso tem 8 deputados, se não me engano, 8 ou 7, acho que é 8, né? 8 deputados federais. São Paulo tem mais de 70. Então, assim, o número, né, de populacional influencia no número de deputados, né? Então, os deputados são os verdadeiros representantes do povo. E aí, às vezes, que nós encontramos um pequeno problema nessa história toda. Qual que é o problema, professor? Muitas pessoas não lembram em quem votou para deputado. Muitas pessoas não lembram, né? Muitas. Você vai fazer uma pesquisa na rua, você sabe, né? Já passaram quase 4 anos, né, da última eleição, esse ano faz.
Você pergunta, sabe para quem você votou para deputado federal? As pessoas geralmente não sabem, né? Então, as pessoas politizadas, elas vão saber. Agora, as pessoas apolitizadas, né, que é a grande parte da nossa população, e às vezes por desinteresse ou até por questões mesmo de estar de saco cheio também da política, né? Mas os nossos verdadeiros representantes são os deputados, né? E não o executivo. O executivo, e às vezes a gente alimenta uma esperança muito grande, né? Do executivo ser o salvador da pátria, né? E às vezes a gente se decepciona sabendo que os poderes, né? Eles são três poderes, né? E o poder legislativo, na verdade, ele é o mais importante deles, né? É aquele que vai criar as regras, é aquele que vai modular o contrato social, é aquele que vai trazer aquilo que vai impactar a nossa vida, né? Sem, né, as leis aprovadas ou as leis recusadas, né, não há como a gente dizer o que vai ser de nós no outro dia, né? Então, o executivo, né, ele não é um salvador da pátria. Então, quando as pessoas continuarem alimentando essa ideia de que o executivo é o salvador da pátria, estaremos perdidos, tá? Nós precisaríamos ter uma reforma política muito grande no Brasil para poder ter ganhos nisso, tá? Então, a palavra democracia tem origem do grego democratia, que é composta de demos, que significa povo, e kratos, que significa governo, né? Governo ou poder do povo. Neste sistema político, fica resguardado aos cidadãos o direito à participação política, né? O direito ao voto, por exemplo, né? O direito ao voto é um exemplo da nossa participação política. E também não é só voto, tá? Interessante isso, tá? Eu citei das manifestações, as manifestações, elas são atos políticos também, né? Então, assim, participar de uma manifestação, né, pacífica, ordeira, é também participar da democracia, né? Lembrando que o poder emana do povo. Totalitarismo, né? Que está no nosso edital. O que é o totalitarismo? O regime totalitário é um sistema político baseado em uma ideologia que coloca o líder em uma posição como controlador absoluto dos direitos dos cidadãos, né? Em suposto benefício geral do país. O líder totalitário pode ser uma pessoa, um grupo ou até mesmo um partido, né? Então, o totalitarismo é aquele regime, né, em que não há participação do povo, né? Não há participação do cidadão, né? Então, assim, ele foi tomado, né, de refém, né, digamos assim, e só vale a opinião do líder totalitário, né, que pode ser uma pessoa individualizada, um grupo de pessoas ou mesmo um partido. Nós tivemos exemplos, né, de governos totalitários, né, o Hitler, né, foi um líder totalitário, tivemos o Mussolini na Itália como um líder totalitário. Então, assim, são regimes muito severos, né, muito polêmicos em conta aos seus inimigos, né, violento em muitas vezes, né. Então, esse regime totalitário ele se resume ao controle do poder, não do povo, né? Então, o totalitarismo seria o avesso da democracia. Então, o governo totalitário exerce total controle sobre os meios de comunicação, né? Exemplo, internet, né? Em geral, elimina as escolas particulares, né? Forçando as escolas públicas a ensinar de acordo com as linhas do partido, né? Ou a sua ideologia, né? Muito bem. Então, assim, o governo totalitário, olha só que interessante, controla os meios de comunicação. Aí que a gente pode, às vezes, fazer uma crítica na China, né? A China, ela tem um partido que controla o país, né? E também ela tenta controlar os meios de comunicação, principalmente a internet, né? Então, hoje, né, poderíamos classificar a China como um país meio que totalitário. Por que meio? Porque a parte econômica dela é livre, né? E essa liberdade econômica não haveria num país totalmente totalitário. Mas um exemplo que a gente tem aí próximo do totalitarismo, né, seria a China, né? Outro país também que me assusta um pouco também com seus atos é a Rússia, né? Vira e mexe, a Rússia quer mexer no meio de comunicação também, né? A Rússia
que o Putin está lá há anos, né? Ou como comandante geral lá, não sei, acho que é a primeira-ministra que eles falam lá, né? Também tem essa ideia de controle, inclusive fazer a sua própria internet, né? Que eles falam, né? Então existe essa discussão também, mas não podemos afirmar que são totalitários, né? Porque é complexo hoje no mundo ter aí regimes totalitários, totalmente totalitários, né? Temos regimes complexos, né? Também, né? Que lá na parte do Oriente Médio, né? O Irã, por exemplo, né? Que ele tem um fundamentalismo religioso por trás também, é um país totalitário também. Esse pode ser até mais totalitário que os outros, né? Assim, mas uma coisa é certa, né? Sendo independente de onde for, você dando o controle somente para um grupo de pessoas, né? Ou uma pessoa ou um partido, isso vai gerar problema nas nossas liberdades, né? O nosso contrato social, ele vai ser um contrato capenga, né? Então, a liberdade de religião também não existe, né? Em um Estado totalitário, pois só permite a existência daquelas igrejas cujo ministro coopere com o governo. O Irã é um exemplo, né? O Irã é um exemplo, né, de que eles só aceitam a religião do islamismo, né? Então, assim, é bem caracterizado. Sim. Sindicatos livres também são ilegais, né? Nem posso dizer. No totalitarismo só existe um único partido político, chefiado por um líder absoluto. Esse ditador se mantém no poder usando a força, violência, tortura psicológica, física contra os indivíduos, né? Então, assim, totalitarismo é algo que não é bacana, não, para as pessoas, tá? E a ditadura, professor? Vamos lá, a ditadura, né? A ditadura, gente, nada mais é do que um Estado totalitário também, tá? Então, a ditadura é um regime governamental no qual todos os poderes do Estado estão concentrados em um indivíduo, um grupo ou um partido também, né? Então, ou seja, a ditadura não deixa de ser um regime totalitário, né? Então, essa é a grande discussão sobre o nosso período militar, né? O nosso período militar, ele houve alternância, né, de presidentes, né? Apesar de todos eles serem militares, né? Castelo Branco, Médici, né? João Figueiredo, né? Então, houve uma alternância de poder, existiam dois partidos, né? Pode ser que. Então, por isso que as pessoas não gostam de chamar, né, o nosso período militar de ditadura, né? Os três poderes, né? Não sei se havia influência de um no outro, né? Não é o nosso caso discutir isso, mas existiam, né? Então, essas são argumentos, né? Argumentos para aqueles que defendem que no ano de 64 ao ano de 1985 nós tivemos um período militar ou uma revolução ou um regime, né? Podemos dizer assim, né? Mas não importa esse termo, né? Para nós aqui, que eu não acredito que a banca vai querer mexer nesse vespeiro, principalmente nos momentos que vivemos hoje, né? Mas se eu for falar para vocês o pensamento da UFMT, para ela é ditadura, tá? Ela já citou em várias questões, né, que o regime militar é ditadura. O pensamento, né, da UFMT, dentro da UFMT, né, de filosofia, sociologia, história, né, para eles é ditadura. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado na hora da prova, né? Se eles afirmarem lá, né, você vai ter que, mesmo que você for contrário a essa ideia, né, ter que aceitar, porque é o que a banca vai defender, né, como princípio. Mas, se as questões forem feitas ou pela Polícia Civil ou pela própria Polícia Militar, que é possível também, né, para essas pessoas, provavelmente eles não vão chamar o regime de 64 a 85 de ditadura, tá? Então, vamos lá. Então, o ditador não admite oposição a seus atos e ideias, né? É de grande parte do poder de decisão, é um regime antidemocrático, né? Então, ele é, né, contrário à democracia, né? No qual não existe a participação da população.
Nos regimes democráticos, o poder é dividido entre legislativo, executivo e judiciário. Na ditadura não existe essa divisão. Ficam todos os poderes apenas em uma instância. A ditadura possui também vários aspectos de regimes de governo totalitários, né? Então, a ditadura é também um regime totalitário, quando o Estado fica na mão apenas de uma pessoa, de um grupo ou de um partido. Geralmente, a ditadura é implantada através de um golpe de Estado, né? Então, ela geralmente vai ter ali pessoas pegando em armas, né? E assim por diante. Muito bem, então esses são, né, as parte aí do contrato social, democracia, totalitarismo e ditadura, tá? Agora eu vou entrar em dois assuntos interessantíssimos, esses dois assuntos, né, que é a biopolítica e a necropolítica, né? A necropolítica, que é um assunto mais recente, né? Bem próximo aqui da nossa vivência, né? Inclusive o autor dela ainda encontra-se vivo, né? Um filósofo lá dos Camarões, na República dos Camarões, né? Que está aí vivendo com a gente aí, e nós vamos falar sobre ele aqui, sobre essa necropolítica. Então, a biopolítica, ela influenciou a necropolítica, então dá para a gente, inclusive, trabalhar as duas juntas, né? Então, os estados modernos adotam em suas estruturas internas o uso da força, né? Então, a força, vocês vão fazer parte da força, né, do Estado, né? Seja na polícia militar, seja no bombeiro, seja na polícia civil, vocês são a mão, né, a força, né, do Estado, né? Em dadas ocasiões, como uma política de segurança para a sua população, né, tem que usar força, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? O contrato social, ele é um paradoxo, né? Para garantir as liberdades, eu tenho que tirar a liberdade de algumas pessoas. Ocorre que, por vezes, os discursos utilizados para validar essas políticas de segurança podem acabar reforçando alguns estereótipos, né? Segregações, inimizades. Então, assim, o que quer dizer o texto aqui, né? Está dizendo o seguinte, que às vezes perde-se a mão, né? Essa força, essa mão invisível da força de segurança, né? Ela pode, às vezes, perder a mão, né? E exagerar um pouquinho, né? Então, é isso que está falando. Então, dessa ideia surgiu o termo de necropolítica, né? Questionando se o Estado possui ou não licença para matar. Essa é a expressão da necropolítica, tá? A necropolítica, ela é baseada nessa questão, né? Será que realmente o Estado tem licença para matar? Né? Essa é a pergunta, né? Em prol desse discurso de ordem, em prol desse contrato social, né? A necropolítica, né? Ela vem discutir essa ideia. Será que esse contrato social realmente ele tem que ser a ferro e fogo, né? Então vamos lá. Então a origem do termo parte da obra do filósofo, teórico, político, historiador e intelectual lá da República dos Camarões, né? O Anquilé Mampé, né? Lembra do Mampé lá, o jogador francês, né? Praticamente a mesma pronúncia, em função desse Mbappé ser camaronês, e lá nos Camarões eles também falam francês, tá? Então, mas ainda bem que no dia da prova não cobra para você pronúncia, né? A minha pronúncia é horrível, né? Mas Mbappé seria, né? Então ele nasceu na República dos Professor, dá para Camarões, falar Membé também. Bambé, Membé né? ou Membe. Uhum. Não importa, né? Ainda bem que não é prova oral, né? Essa aí eu estaria fora, tá? O meu francês, ele não é muito bom, ele me bate todos os dias. Piadinha, né? Vamos lá. Então, ele nasceu na República dos Camarões, né? País de região ocidental da África Central, né? Ele nasceu em 57, né? Esse texto aqui é de 2020, então, atualizando aí, ele deve estar fazendo aí 65 anos esse ano, né? Atualmente é professor de História e de Ciência Política lá em Joanesburgo, né, na África do Sul, vejo que ele está na África do Sul também, e também da Duke University, lá nos Estados Unidos, né? Então, é um cara aí, um filósofo aí contemporâneo, né, nosso contemporâneo, que está vivinho da Silva aí. Então, ele é reconhecido como estudioso da escravidão, né, da descolonização, da negritude
e também como um grande leitor do filósofo Michel Foucault, né, que é o francês, né, que foi a partir das ideias, né, dele, né, que se baseou para propor o livro Necropolítica em 2011, né? Veja aí, 11 anos aí. Então, dessa forma, para entendermos melhor a obra dele, né, do Mempe, ou Membe, nós temos aí que falar um pouquinho do Foucault, né, que foi um filósofo, historiador, teórico social, psicólogo, crítico literário e professor francês que pensou de forma crítica a história da modernidade. Então, o trabalho dele se tornou conhecido por suas reflexões sobre o poder e sobre a estrutura política das sociedades ocidentais, desde a antiguidade até a nossa questão contemporânea, né? Então, ele fez uma análise, né, desde lá da arte da guerra, né, até chegar ao nosso mundo contemporâneo, né? Ou contemporâneo dele, né, no caso, né? Então, o Foucault, para ele, a biopolítica é a força que regula as grandes populações, né? Então, a biopolítica é aquela ideia, a força, a mão forte da segurança pública, né? Então, a biopolítica é o conjunto que regula as grandes populações, o conjunto dos indivíduos, diferentemente da prática disciplinar utilizadas durante a Antiguidade e a Idade Média, que visavam governar apenas o indivíduo. Então, quer garantir a sociedade, né? O contrato social passa por isso, né? O contrato social, ele é um contrato biopolítico, né? O contrato social. E dentro da biopolítica nós temos o biopoder, que são, né, que se referem, né, aos dispositivos, né, à própria força, digamos assim, a tecnologia do poder que administram e controlam as populações por meio de técnicas, conhecimentos e instituições, né? No caso, a polícia militar, a polícia civil, né? Elas são o nosso biopoder, né? Eles são os controladores da nossa sociedade. Então, os biopoderes se ocupam da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da sexualidade, da natalidade, dos costumes, né? Então, na verdade, até mais amplo que a polícia, né? Então, o biopoder, ele vai ser a questão política também por trás disso, né? E à medida que essas se tornam preocupações políticas, né? Tanto a saúde, a higiene, a educação, a segurança, principalmente, né? Principalmente a segurança. E aí a necropolítica, né? Que é o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer, essa é a expressão, tá? Se cair para você necropolítica, vai saber o que significa necropolítica. É o poder de ditar quem pode morrer e quem pode viver, ou quem pode viver e quem deve morrer, na verdade, né? Olha só que os verbos aqui, na verdade, ó, pode viver e quem obrigatoriamente deve morrer para garantir, né, essa sociedade. Mas só que é uma crítica a isso, na verdade, tá? Então, assim, então, com base nesse biopoder e em suas tecnologias de controlar a população, o deixar morrer se torna aceitável, mas não aceitável a todos os corpos, né? O corpo matável é aquele que está em risco de morte a todo instante devido aos parâmetros definidor primordial, no caso dele, da raça, né? Isso faz a gente entender porque quando um negro morre, não há investigação. Um negro pobre, na verdade, né? Um negro pobre falece, é assassinado, né? Comete um crime contra ele, as investigações elas tomam um rumo. Agora, quando um rico, né, branco, morre, a sociedade se mobiliza. Por que se mobiliza, né? Então, assim, essa necropolítica é nesse sentido. Então, peraí, realmente, é ditar quem pode viver e quem deve morrer, mas só que no estudo dele ele falou, olha, existem uns que têm mais chances de morrer do que outros, que são aqueles que são vulneráveis, que ele chamou de corpos matáveis, né? Seria a periferia, né, da sociedade, né? Aí você entra também, né, em outros, né? Aí tipo, ele falou de raça, mas a gente pode falar também de questão de orientação sexual, né? Nem sei se é esse termo mais que se usa, mas a questão também da pobreza em si também, né? Às vezes não é nem só ser negro, né? O negro e pobre sofrem ainda muito mais, né? Mas o pobre também, mesmo não sendo negro, ele sofre também as consequências dessa sociedade macabra, né?
bandido bom é bandido morto, nessas frases. O corpo matável é o corpo preto, exatamente. É isso aí. Eu fiquei meio que sem entender, né, Tafnis, até por que colocaram isso aí, né? Professor, se você quiser que eu expresse uma opinião do porquê, eu posso falar depois. Sim, sim, né? E eu já vou te dar essa oportunidade, sim, porque eu penso o seguinte, né? Porque, né? Como que isso ia acontecer num concurso vindo da polícia, né? Eu fiquei um pouco assustado quando eu vi o termo, falei, mas será que eles quiseram colocar isso mesmo? Ou foi alguém que passou aí e conseguiu entrar um termo desse aí, que é um termo que a gente pode ver que ele é um termo polêmico, né? No sentido de que hoje é, a política que a gente vive, né? Muito bem, pode falar então aí, tá? Pode falar aí, fica livre aí para você falar. Só a título de complementação, sua aula está maravilhosa, professor. Eu acredito, né, enquanto futura antropóloga, já estou terminando, a gente tem estudado esses termos e feito esse estudo de contemporaneidade pelo contexto político mundial que nós vivemos, né? E também dado o contexto social do Brasil, né, que a gente tem vivido a banalização da violência, né? Essas expressões contidas que a gente pensa ser só fruto de um movimento político, na verdade, não é só o fruto de um movimento político. Expressa toda uma vontade de uma sociedade. Então, a sociedade está mudando. Os rumos da sociedade estão mudando, né? E a gente pode ver isso pelo comportamento expresso. Então, como nós vamos ser representantes do Estado, mais precisamente, vamos ser o braço do Estado na segurança pública, importante. Obrigatoriamente nós precisamos saber as genealogias das violências, que é o que o Michel Foucault estuda, né, e propõe a origem de como que vem as violências, de onde nasce, passando por toda a diáspora negra, passando por todo o processo de colonização do Brasil. Era isso, só para complementar. Maravilha, isso. Ótima contribuição da nossa futura antropóloga, né? Maravilha. Eu achava que você ia fazer sociologia, mas são ramos irmãos lá, né? Então, eu faço sociologia também, eu tranquei, porque senão não ia conseguir terminar o mestrado. Beleza, beleza. Então é isso aí, gente. Interessante ela ter falado uma coisa ali que me chamou a atenção, e é bom sempre alertar, né? Que vocês estão fazendo um concurso, gente, para uma área que é um poder de Estado, né? Na verdade, não é uma política de governo, na verdade, né? A segurança pública, ela é de Estado e não de governo. Seja as Forças Armadas, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, pode entrar o governador que for, que eles não vão acabar com a Polícia Militar, não vão acabar com a Polícia Civil. Pode sucatear, mas acabar não, porque essas forças policiais, elas são de Estado e não de governo, tá? O que é a diferença, professor, ser de Estado ou de governo? As situações que são de Estado, elas são imutáveis, elas são imexíveis, né? Digamos assim. Já as políticas de governo, né? Elas são mutáveis, elas são modificadas, né? Por exemplo, o Bolsa Família, né? Ele é uma política de governo e não de Estado, né? Então, ele é uma política de governo que sempre há ameaça, né? De se dizer, vai cortar o Bolsa Família, ou agora chamando de Renda Brasil, que seja lá o nome que for, mas no final o intuito é o mesmo, né? Que é a distribuição de renda. É uma coisa que politicamente ninguém vai mexer, né? Tanto é que nós estamos num governo dito de direita que, né, transformou o nome Bolsa Família em Renda Brasil, né? Então, assim, apesar de ser uma política de governo, né, ela seria seria politicamente errado, né, para os intuitos políticos, as pessoas mexerem nisso, né? Então, muito bacana aí a intervenção da TAP, né? Obrigado aí. E realmente, se cair para vocês o conceito é importante. A necropolítica é o poder de ditar quem pode, olha, ó, quem pode, não é deve, tá? Muda, ó, quem pode viver e quem deve morrer. Vejam só que o verbo, ele tem um poder muito grande nisso aí, tá? É o verbo poder e o verbo dever, né?
Então, o dever ele está no intuito de ser impositivo, né? E o poder ele é no intuito de ser discricionário. Muito bem. Então, temos aqui alguns exercícios aqui. Esses exercícios aqui nós não vamos fazê-los agora, não. Tá? Na outra oportunidade a gente faz esses exercícios. Agora eu vou falar para vocês da deontologia. Vamos lá. Da deontologia. É isso aí. Muito bem. Regras deontológicas, né? As regras deontológicas sobre o servidor público. Alguns macetinhos interessantes, né? Que podem ser cobrados para vocês dentro de ética e filosofia, mas dentro da ética do servidor público, que não está explícita no nosso edital, mas pode estar implícita também, tá? Então, vamos lá. Olha só que interessante aqui, essas regras eu trouxe elas lá do Código de Ética Civil dos Servidores Públicos Federais, tá? Mas serve para o servidor público como um todo, tá? Tanto é que o Código Civil, o Código, perdão, de Ética Civil do Mato Grosso, ele é praticamente uma réplica do Código de Ética Federal, tá? Então, assim, vai haver algumas alternâncias aí no Código de Ética Militar, que também não foi cobrado para a prova, mas tudo bem. Mas dá para a gente entender algumas coisas aqui que poderão ser cobrados, tá? Alguns alertas que eu vou fazer dentro da deontologia. Então, assim, ó, dentro do serviço público, né, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consequência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Então, ele está dizendo, ó, a moral, ela é baseada na dignidade, no decoro, né? A gente ouve muito falar do decoro, né? O decoro parlamentar, né? Ou seja, a retidão, né? O zelo, a eficácia, ou seja, ter um fim, um propósito bacana, né? Eles são os primados maiores, né? Que devem nortear o servidor público. Então, nós, como servidores públicos, né? Eu me coloco nisso, que eu sou servidor público também, nós sempre temos que fazer nossas ações de forma moral e de forma ética, né? E essa questão, né? Tem que ser digno, tem que ser, né? Inclusive a dignidade humana, né? Que nós temos na Constituição. Não sei se vocês sabem, né? O manual de redação da administração pública, o manual de redação da administração pública federal, ele tinha algumas formas de tratamento, entre elas o digníssimo, né? Digníssimo, sei lá o quê, né? E foi tirado porque eu achei interessante a explicação do porquê que tirou tratar as pessoas de digníssimo, né? Que na verdade era algo redundante, né? E todo mundo é digno, na verdade, né? Então a dignidade humana, né? Os direitos humanos, né? Eles já são algo que todos devem ter. Então, o motivo, né, de ser tirado lá uma das formas de tratamento digníssimo, né, não se usa mais esse termo, é em função disso, né? Senhor e senhora são os termos usuais hoje na administração pública, né? Apesar que existem algumas exceções, né? Excelentíssimo, né? Presidente da República, que ele não quer mais que se chame assim, né? Tem até decreto para isso, mas isso não é discussão. Né? Os políticos chamados de excelência, né? Você vê que as exceções são para garantir esse nicho aí, né? E repetindo, né? O poder é do povo, né? É o povo que se lasque, né? Vamos lá. Seja no exercício do cargo da função, ou seja fora dele, já que refletir. É interessante isso aqui, ó. Então, tanto dentro do cargo quanto fora dele, o servidor, ele tem que se usar dessa ética e dessa moral, né? Tanto dentro quanto fora. Gente, vocês, principalmente quem for para o interior, vocês vão ganhar um sobrenome, né? Vocês serão, estou vendo aqui o nome, o Renato da Polícia Civil ou Renato da Polícia Militar, né? Eu sou o Fernando do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, né? Então, assim, você acaba, né, ganhando um nome, um sobrenome, na verdade. Eu já fui o Fernando do Banco do Brasil, né? Então, assim, você é a própria personificação da instituição que você está trabalhando. Então, tudo que você faz fora não é o Fernando que está fazendo, é o Fernando do TJ. Tanto é que quando acontece alguma, não sei se vocês já repararam isso, quando acontece alguma caca de alguém aí que é ligado a algum órgão, alguma coisa administrativa, né?
servidor da polícia, servidor do Tribunal de Justiça deu um tapa numa outra pessoa, né? Delegado da Polícia Civil deu um tabefe na esposa, né? Fulano de tal da OAB fez isso, né? Então, vocês veem que isso ganha muito mais destaque, né, do que um homem bateu na mulher. Não é qualquer homem, é um homem ou uma mulher também, né? Pode ser as mulheres também. Então, tudo aquilo que você faz dentro da sua instituição, quanto fora da sua instituição, refletirá no exercício de vocação, né, desse próprio Estado, né? Então, seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público. Então, qualquer questão que falar assim, só pode ser penalizado eticamente um servidor que comete atos durante o serviço ou que comete infrações durante o serviço, né? Não, até fora, né? Então, tanto dentro quanto fora, você está intimamente ligado com a administração pública. Aquele contrato que não é que você vai ter invasão de privacidade, gente, não é nesse sentido, é de caca grande mesmo, né? Coisas que desmoralizem, né, o próprio serviço público, tá? Então, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, assim, não terá, isso aqui é interessante, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo ou injusto, o conveniente e inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Olha só que interessante, algumas questões de prova, elas vão querer enganar você dizendo, olha, basta o servidor cumprir o princípio da legalidade que está resolvido. Não. A gente sabe que o princípio da legalidade, ele sozinho não resolve a situação. Tanto é que lá na Constituição, no artigo 37, que cita ali, artigo 37, nós temos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, além de ter outros princípios que não são explícitos, né, que são implícitos, que nós devemos seguir. Vou dar um exemplo para vocês, né? Nós tivemos, por exemplo, a nomeação da Cristiane Brasil para ser ministra do Trabalho durante o governo Michel Temer. Não sei se vocês sabem quem é a Cristiane Brasil. A Cristiane Brasil é filha do Roberto Jefferson, tá? Então, assim, isso também não quer dizer nada, né? Porque é filho de um fulano, cada um tem o seu CPF, né? Mas é só para vocês poderem identificar quem é, tá? Assim, a Cristiane Brasil, então, ela foi nomeada para ser ministra do Trabalho, sendo que foram levantar a capivara dela, né? Como pode acontecer com qualquer um de nós aqui, já aconteceu com várias pessoas, né? Fulano foi nomeado para ministro da Educação. Vão lá e faz um Google lá, acham a tese de doutorado do sujeito, e nessa tese de doutorado do sujeito encontra lá dizendo que ele fez plágio, né? Sinceramente, eu não sei, mas é o que correu aí. Então, assim, a vida nossa, né, quando você assume um grande cargo, né, as pessoas vão... E hoje tem mecanismo para isso tudo, né? Mecanismo para isso tudo, não tem como, né? Alguém vai encontrar alguma coisa de alguém. E da Cristiane Brasil, que foi nomeada ministra do Trabalho, ela tinha, acho que respondia 2 ou 3 processos trabalhistas, né? De assédio moral, processo do motorista, de uma secretária do lar. Tinha, assim, 2 ou 3 processos trabalhistas, né? Então, a grande pergunta era, poxa vida, a lei para nomear, ou os decretos para nomear ministro, diz alguma coisa que a pessoa não pode estar respondendo um processo, respondendo, não está nem havia condenação. Não, a legalidade está ok. Aí foram ver a impessoalidade. Tem alguma coisa? Ela é parente do termo? Não. Mas havia um problema da moralidade. Não é moral uma pessoa que responda a processo na esfera trabalhista ser ministro do Trabalho. Então, vejam só, a legalidade sozinha, ela não decide a parada. Então, é assim, você como servidor público, você não vai decidir somente entre o legal e o ilegal. Você também não vai decidir também entre o justo ou o injusto. Também não somente entre o conveniente e o inconveniente. Também não só entre o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Então, qualquer questão que falar
que basta o princípio da legalidade, que tudo está resolvido, que o resto vem em consequência. Eu acabei de provar para vocês que estava dentro da legalidade, mas não era moralmente aceito, né? Havia um problema aí de moralidade, tá? Então, assim, esse item 2 aqui, ele às vezes cai muito em prova, né, de ética, né? Principalmente ética sobre o servidor público, né, tentando te enganar, dizendo, olha, resolve isso apenas com a legalidade. Não, ó, não terá que se decidir somente, tá? Vamos lá. A moralidade da administração pública não se limita à distinção aqui, ó, da moralidade. A moralidade, ela não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre legalidade e finalidade, olha aí, ó, na conduta do servidor público é que poderá considerar a moralidade do ato administrativo, né? Então, assim, é modulado, não é só a legalidade que resolve. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto e indiretamente por todos, até por ele próprio, né? Então, nós, como servidor público, nós pagamos, né? E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável, ou seja, inseparável, de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, a legalidade vai estar lá, né? Também vendo, mas vejam que ela é para dar rigidez, né? É para dar rigidez à legalidade. A moralidade é para dar rigidez à legalidade, para deixá-la robusta, mais bonitona, né? Mais fortona. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse seu trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Bonito isso, né? Então, vocês, como servidores públicos, vocês têm que ter a consciência de o bem que vocês vão fazer para a sociedade, na verdade, é um bem que é refletido para você mesmo, né? Bonito isso. Muito bem. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra à vida particular de cada servidor público. Mais uma vez, ó, aquilo que você faz no seu profissional, ele vai influenciar no seu particular. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia acho que não tem mais isso, tá? Mas o texto é antigo, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu conceito na vida funcional. Salvo os casos de segurança nacional, investigação de policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado ao sigiloso. Então, quando vocês estiverem fazendo alguma investigação policial, né, algo que precisa ser sigiloso, isso é exceção, né? Nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Então, o sigilo é exceção, mas ele existe, né? Eu costumo dizer que o princípio da publicidade é o único que tem uma vírgula, é o único que tem uma exceção, né? Tudo deve ser dado publicidade, né? Todos os atos devem ser dados, exceto aqueles que devem ser sigilosos, né? Então, é o princípio que tem exceção. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la. Então, nem há. Eu só omiti. Omitir também é proibido. Ainda que contrário ao interesse da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptível do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Olha, o cara que escreveu isso aqui estava inspirado, hein? Realmente, a verdade, gente, a verdade, ela é a única alternativa, né? Eu falei, acho que lá nas minhas aulas de relações pessoais, né? Quem fala a verdade jamais vai entrar em contradição. A verdade, ela não é contraditória jamais. A verdade sempre será a verdade. E se você quiser ser um mentiroso, você tem que ter a memória boa. Um bom mentiroso tem que ter a memória afiadíssima, porque senão uma hora ele cai em contradição.
né? Um bom mentiroso é aquele que tem memória boa. Então, se você não tem memória boa, não seja um mentiroso. Não, em hipótese nenhuma, né? Estou brincando. Mas a verdade, gente, ela sempre prevalece, né? A verdade vos libertará. Isso é bíblico. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, sua experiência e seus esforços para constituí-los. Isso nem parece regra, né, de lei, né? Parece filosófico, né? O cara que escreveu isso aqui estava inspiradíssimo, realmente, né? Aquilo, quebrar um equipamento, você não está só desonrando o equipamento, não, está desonrando a, a inteligência, o tempo daqueles que se dedicaram a ter aquele equipamento, por exemplo, né? Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas, vou explicar essas longas filas aqui, tá? Ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral ao usuário do serviço público. Gente, por que essa regra é uma regra deontológica, falando de longas filas, né? Não sei se vocês sabem, né? Esse que é o decreto 1171 de 94, né? E ele citava, né? Na verdade, citava não, ele era uma resposta para a nossa sociedade daquele momento, para as nossas morais daquele momento. Naquele momento, por exemplo, existia a fila do INSS, que era uma fila física. Hoje ela é virtual, né? Ela é mais humanizada, essa fila sendo virtual. Mas quando era fila física, né? Não sei quem é mais antigo aí, provavelmente vocês são todos jovens, não vão lembrar, a fila que fazia ali no INSS, que chegava às vezes até lá no Chopão, em algumas épocas do ano aqui em Cuiabá, né? Nesse calor escaldante de Cuiabá, geralmente pessoas com algum problema de saúde ou pessoas idosas, né, enfrentando uma fila desumana, né? Então, por isso que tem essa questão das filas longas aqui como uma questão ética. Então, o servidor público que deixa uma fila dessa acontecer, que permite a formação dessa fila, às vezes não está na vontade dele, mas se for da vontade, ela está lixando a unha, alguma coisa, né? Aquela visão estereotipada que a gente tinha do servidor público, né? Que vem perdendo essa visão, né? Principalmente nos lugares que eu passei, as pessoas trabalham muito, né? Por isso que tem essa resposta num código de ética. Aqui eu não trouxe para vocês, né? Nós temos os deveres, né? E as proibições, né? Que eu achei que seria muito, mas é bom citar algumas. Por exemplo, a embriaguez contumaz, né? Por que isso é tratado? Também era alguma coisa social que a gente tinha. Outro aspecto importante também é uma vedação de que o servidor não pode se desvencilhar dos avanços tecnológicos. O que acontecia na época, né? Na época nós estávamos na transição da máquina de escrever para o computador. E tinha muitos servidores que falavam, não, tem anos que eu trabalho com máquina de escrever, não vou entrar nesse computador, não. Hoje isso é incabível, ninguém fala isso mais hoje, né? Mas existia essa resistência do servidor público. Então, precisavam colocar no código de ética do servidor público de que se o cara não aceitasse o avanço tecnológico, ele estaria sendo o quê? Descumprindo com o código de ética do servidor público. Então, assim, muitas vezes as regras, as normas, elas são respostas, né, para um determinado momento da nossa sociedade. Na verdade, para a nossa moral. Às vezes ela é para ajustar a nossa moral, né? Então lá, o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, né? Velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Legal. Toda ausência injustificada, né? A justificada pode, né, gente? Do servidor no seu local de trabalho,
é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem das relações humanas. Então, toda ausência injustificada, né, ela pode gerar uma cadeia, né, de situações. E 13, o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada cidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. É isso aí, meu povo, né? É isso aí que eu tinha para passar para vocês, né? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, tá? Fico aí aberto aí para os questionamentos. Vamos ver se a gente ainda faz um encontro aí com algumas questõezinhas, né, para a gente poder ajustar esses pontos. Mas eu acredito piamente, né, que a prova será bem conceitual, tá? Não vai ser nada assim estrondoso, na minha opinião, né? E estamos falando, né, de 2 questões para civil, salvo engano, 2 questões para PM e acho que 3 questões para bombeiro, né? Assim, são questões importantes no sentido de que vão valer ponto, né? Mas existem matérias muito mais importantes que vocês devem quebrar a cabeça mais, né? No caso do pessoal que vai fazer da Polícia Militar, português é essencial. Essencial não, é crucial, na verdade, né? Então, português aí serão 15 questões de peso 2 para a PM, né? Então, sim, vocês devem dar uma oportunizada um pouco maior nessa matéria aí, tá? Professor, então você está falando para eu não estudar mais? Não, estude todas as matérias, todas elas valem pontos, né? Estou falando assim, o nosso tempo ele tem que ser muito bem distribuído naquilo que tem maior valor na nossa prova, né? E eu tenho plena certeza, tá, que vocês vão acertar as 2 ou 3 questões aí de ética e filosofia, sem sombra de dúvida, tá? Fico aí à disposição de vocês. Essa não é a última aula, tá? Então, assim, nós teremos aí outras oportunidades. Na semana que vem, a gente pode já voltar de novo com ética e filosofia. Na quarta-feira, né? Você está vendo gravado agora, você não está entendendo que é quarta-feira, a próxima aula, às 22h30, nós teremos relações interpessoais, que é para a polícia e para os bombeiros, tá? Já deixar aí, né, para as pessoas falar, professor, estou perdido, né? As questões para vocês printarem, vou mandar o slide para vocês, tá? Vou botar lá no nosso grupo do Além do Estudo e vou mandar também lá no Projeto Gênesis, né? Projeto Gênesis também. Beleza? Combinado sim? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma intervenção? Então é isso aí, meu povo. Foi um prazer enorme estar com vocês de novo. Fiquem com Deus. Essa aula está sendo gravada. Ela ficará disponível para vocês verem e reverem. Fiquem com Deus. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.